Um gigantesco submarino atômico se torna uma ameaça tangível nos oceanos. Não dá para imaginar o que está pairando abaixo de você. E, no entanto, carrega consigo uma arma termonuclear capaz de aniquilar um continente inteiro. Silencioso e discreto, pode repousar no leito do mar por um ano inteiro, aguardando a ordem para agir. Pode-se supor que uma arma tão mortal seria proibida, mas os eventos recentes indicam o contrário. Não faz muito tempo, um submarino russo do Apocalipse foi avistado no Ártico. Emergiu à superfície no meio do gelo, permaneceu nessa posição por várias horas e depois mergulhou novamente. O interessante é que o próprio Putin não foi visto na televisão por um bom tempo. E qual lugar melhor para se esconder do que numa região eternamente congelada, armado com mísseis nucleares? Acredito que você compreenda a ideia. No entanto, o que é esse veículo do Apocalipse? O submarino nuclear K-300 fazia originalmente parte do projeto antissubmarino. Supunha-se que sua construção fosse bastante comum. Sua contraparte mais próxima era um submarino chamado Kursk, que afundou no Mar de Barents em 2000. Não sei se foi o desastre do Kursk ou algum outro fator que influenciou os engenheiros, mas o Belgorod foi bastante modificado. Um compartimento adicional de 30 metros foi cortado em sua seção central, onde antes estavam localizados os mísseis. O comprimento total dos submarinos de propulsão nuclear ultrapassa 180 metros, um novo recorde. Para lhe dar uma ideia melhor de seu tamanho, imagine um prédio de 9 andares deitado e multiplique isso por 6. É assim de colossal que essa coisa é. Como resultado, o Belgorod, de 180 metros, é o submarino mais extenso do mundo, 10 metros maior do que a classe Ohio dos Estados Unidos, que atualmente é considerada a mais poderosa. No entanto, poderiam os russos competir com eles? Na realidade, é bastante possível, pois o navio russo não foi alongado para estabelecer um recorde, mas para acomodar os primeiros torpedos furtivos armados com armas nucleares do mundo, bem como equipamentos de coleta de inteligência. Além disso, os torpedos termonucleares não estão apenas dentro do submarino, eles também flutuam livremente no fundo dos oceanos, aguardando uma ordem. Abaixo do submarino, há um compartimento especial através do qual drones de reparo podem ser lançados para prestar serviço a esses torpedos. Alguns especialistas insistem que esses torpedos Poseidon são capazes de viajar centenas de quilômetros sob a água e desencadear tsunamis nucleares. Tanto funcionários americanos quanto russos relataram que os torpedos podem lançar ogivas com peso de vários megatons, desencadeando ondas radioativas que deixariam vastas extensões da costa inabitáveis por décadas. Isso parece completamente possível para um foguete submarino de 20 metros que pesa 100 toneladas. A ideia de uma arma tão aterradora nas mãos de alguém que não é exatamente brilhante, certamente aumenta o fator de perigo. Curiosamente, a aparição do Kursk no Ártico pode ser apenas uma tentativa de atrair a atenção do exército dos Estados Unidos para os submarinos que o acompanhavam. Foram vistos na rota de São Petersburgo para a Antártica, atravessando Estônia, Suécia e Dinamarca. Ocasionalmente, um objeto aparecia no radar, apenas para desaparecer rapidamente, sendo atribuído a um erro de software. No entanto, entre Noruega e Reino Unido, duas grandes silhuetas eram claramente visíveis abaixo da superfície. A Marinha Real Britânica agiu imediatamente para inspecionar os objetos, descobrindo submarinos russos que emergiram como se nada tivesse acontecido. O Reino Unido não ficou satisfeito e seu exército interceptou rapidamente os submarinos, devolvendo-os à Rússia. Essas ações causaram grande agitação no governo dos Estados Unidos, que começou a rastrear os submarinos e enviou drones para monitorá-los. Como resultado, os drones descobriram a localização do submarino do Apocalipse flutuando na superfície do Ártico, enquanto um navio russo o reabastecia com alimentos. A OTAN ficou tão perturbada com essa descoberta que enviou forças navais às proximidades das águas territoriais da Rússia. A frota americana sozinha consiste em 23 navios, todos os quais estão no Mar Negro, causando um sério problema. Tudo provocado por apenas 2 submarinos, ou talvez 3, mas tanto o Advinsk quanto o BPRO são submarinos nucleares armados até os dentes. Ambos têm mísseis de cruzeiro manobráveis para inimigos na superfície. Nos anos anteriores, os 2 submarinos nucleares navegaram
navegavam na superfície ao longo da costa da Noruega, provavelmente porque os navios não estavam prontos para o combate. Mas agora, a Marinha Real Britânica confirmou que ambos os submarinos mergulharam sob a água e ressurgiram mais tarde, indicando que ambos estão totalmente operacionais. Ambos têm reatores nucleares que lhes permitem permanecer submersos por mais de 3 meses seguidos, embora essa afirmação pareça duvidosa, já que os submarinos emergiram antes do previsto, diretamente na área de tiro da Marinha norueguesa. Há duas razões possíveis para isso: ou os submarinos não estão à altura das supostas capacidades, ou isso foi outro ato de provocação. Se a segunda opção estiver certa, então funcionou, pois essa exibição fez com que os Estados Unidos enviaram 2 dúzias de seus melhores navios às águas próximas da Rússia. Ao saber disso, o Kremlin soou o alarme, pois pelo menos 23 couraçados se aproximavam agressivamente. Hoje sabemos que os navios da OTAN que entraram no Mar Negro eram destroyers de mísseis americanos, como o USS Ross. Os submarinos russos têm motivos para se preocupar com sua integridade e segurança. O único porta-aviões da Rússia, o Almirante, está se preparando para ajudar seus camaradas submarinos, pois é a única embarcação capaz de lidar com a Marinha americana. No entanto, surpreendentemente, neste momento crucial, o importante navio inexplicavelmente pegou fogo. É possível que tudo isso tenha sido um ato de sabotagem. No entanto, o máximo que podemos relatar com informações confiáveis é que o fogo foi extinto com sucesso antes que causasse muitos danos, mas causou muito pânico e estresse. Isso destaca este porta-aviões em primeiro lugar, com seu tamanho de 300 metros de comprimento e 72 metros de largura, equivalente a 3 campos de futebol. Esse gigante é projetado para transportar 28 bombardeiros e 24 helicópteros de combate. Está claro que tal frota de equipamentos representaria uma ameaça significativa para qualquer inimigo, especialmente se as aeronaves estiverem armadas com os poderosos sistemas de mísseis hipersônicos Kinzhal. Ao contrário de muitos outros navios de guerra de sua classe, o Almirante é realmente capaz de se defender. Por exemplo, estes mísseis Kinzhal. Este projétil é capaz de atingir velocidades de 400 metros por segundo e voar até 12 milhas no céu, desferindo golpes mortais em posições-chave do inimigo. Embora os mísseis hipersônicos do Almirante causem medo, eles não têm chance contra os submarinos nucleares, os mais antigos dos quais ainda poderiam destruir esse milagre da engenharia. Por exemplo, o submarino K-19 certamente poderia lutar contra o Almirante Jackson. Este foi o primeiro submarino nuclear de mísseis balísticos da Rússia, uma resposta ao USS Nautilus. No entanto, sua produção e teste foram acelerados ao ponto de que, mesmo seu capitão, não acreditava que estivesse apto para o combate. No entanto, foi concluído e eventualmente se tornou uma bomba-relógio nuclear. Em 1961, o K-19 estava realizando exercícios no Atlântico Norte. No entanto, em meio a uma manobra, um tubo estourou. A situação era inimaginavelmente perigosa. No momento do incidente, o K-19 estava operando perto de uma base da OTAN no Atlântico, e a explosão, embora acidental, poderia ter levado os Estados Unidos e seus aliados a acreditar que a União Soviética estava tentando iniciar uma guerra nuclear. Ao saber do ocorrido, o capitão Nicolau imediatamente pediu para os voluntários para ir ao compartimento do reator e consertar o vazamento, sem o equipamento adequado para se proteger. Todos sabiam que quem se oferecesse como voluntário provavelmente não voltaria. Entretanto, 21 homens corajosos se ofereceram imediatamente. Felizmente, o sistema de resfriamento temporário instalado pela equipe funcionou o suficientemente bem para que outro submarino russo, o S-270, aparecesse no último minuto e evacuasse a tripulação. O submarino K-19 foi rebocado de volta à base, mas a equipe de engenharia recebeu doses significativas de radiação através de gás e vapor venenosos ao instalar o dispositivo improvisado. Embora um desastre completo tenha sido evitado, custou a vida dos voluntários nos 2 anos seguintes. Mesmo que o submarino tenha voltado ao serviço alguns meses após o incidente, ele experimentou falhas onde quer que fosse.
Em 1969, colidiu com o submarino americano da classe Gato e 3 anos depois, um incêndio a bordo causou 32 vítimas. Em alto mar, perigos sombrios emergem. Prepare-se para uma jornada intrépida pelos mares turbulentos, onde a ameaça dos piratas é real. Nosso próximo vídeo mergulhará nos tensos ataques piratas a navios cargueiros. Obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.